internet, mas é a minha história de vida, que nós precisamos de história de vida, testemunhos, de vivência pessoal, né? Nós não precisamos de nenhuma história bonita, mas experiências de vida para que a gente possa crescer, aprender um com o outro, né? Eu chegando aqui, já senti o Espírito Santo aqui, como que se o Senhor o Espírito Santo estivesse sentado aqui nos assistindo. E desde a abertura, né, já senti a presença do Senhor. O testemunho do Gabriel é um testemunho muito forte. E é isso mesmo, irmão. O Senhor, Ele nos faz vencedor, né? A dor, ela não vem para nos derrotar, mas a dor, ela vem para servir de experiência para que nós possamos curar outros, né? Estamos vivendo dias muito difíceis e o meu pastor, ele não... Esses dias uma colega minha foi na igreja e falou: eu não vou mais na sua igreja porque o pastor falou algo que eu não gostei. Eu falei: minha irmã, é a realidade. Estamos vivendo dias difíceis e as coisas vão piorar. E aquele que não estiver de pé não vai permanecer. E aquele que não estiver de pé no Senhor não vai sobreviver a esse mundo, né? Vai partir daqui sem Deus. A morte, ela é fato que ela vem para todos, né? Nós temos dificuldade de pensar que nós vamos morrer, que todos nós vamos morrer um dia, mas nós vamos morrer. E o céu é o melhor lugar. A Nova Jerusalém é o melhor lugar. Porém, é para quem está buscando o Senhor, né? Todo mundo que morre vai para o céu. Você olha no Facebook aí, todo mundo que morre vai para o céu. Irmão, isso não é verdade. Isso é conto de fada. E você que conhece a palavra, você tem que falar a verdade na vida das pessoas. Esse é o Evangelho. E o nosso pastor tem nos alertado. E as pessoas têm perdido o desejo de ir para a igreja. Mas nós trabalhamos, né? Nós, quando tem uma oportunidade de um aniversário, nós vamos no aniversário, nem que seja com 10, né, 5, 10 pessoas, nós vamos. E aí para a igreja, nós temos medo de vir para a igreja, porque eu vou pegar Covid na igreja, eu vou morrer. Mas, independentemente, nós vamos morrer. Lógico, nós não vamos ser imprudentes, nós vamos cuidar das nossas medidas possíveis. Mas nós vamos morrer. Querido, você tem que se preocupar com a sua salvação. Se eu morrer, para onde que eu vou? Isso que nós temos que nos se preocupar. Amém, queridos? Falei para Tiara que eu só fiz um rascunho, que eu não vou suprir o tempo necessário. E eu falei: Tiara, você me controla, porque de repente eu posso falar demais, posso não falar nada. Mas aqui eu venho falar da parte do Senhor. É apenas um texto que, quando o pastor Laércio falou para mim, né? O Senhor falou na questão do recomeço. E aí eu falei assim: mas que assustada, fiquei pensando. Depois eu lembrei que 1 ano atrás o Senhor falou para mim: é tempo de recomeçar. E aí eu fui analisando, e tem mais ou menos umas 2 semanas que o meu esposo foi numa capacitação também, e eu estava trabalhando, não fui nessa capacitação, e só veio as irmãs mandando mensagem que o céu desceu, que algo aconteceu, algo sobrenatural, e foi justamente com o meu esposo, né? E aí Deus falou com o pastor na preparação da palavra que ele ia colocar colírio nos olhos. E ele colocou colírio nos olhos do meu esposo. Meu esposo, ele tem um negócio com Deus há 7 anos atrás, numa conferência que ele foi lá em Goiânia. Ele foi tomado tanto pelo Espírito Santo que ele perdeu a visão. E aí teve um pastor que chegou e orou nele, passou a mão na visão dele, e ele voltou a enxergar. Mas na realidade, isso é coisa do mistério de Deus, né? Isso é só para quem entende. Quem não entende vai dar risada. E aí ele, depois de tantas coisas que aconteceram, né? Vou estar no meio da trajetória, vou estar falando para vocês. O
Senhor colocou colírio nos olhos dele novamente, e eu tinha falado para o Senhor que eu não queria passar na frente dele. E aí as coisas estão acontecendo, estão se encaixando, né? Aí com a palavra que o pastor Lécio falou, eu entendi, né? Eu poderia ter recuado, mas o Senhor falou assim, é desafio. Você não queria desafio? Né? 4 anos atrás eu queria desafio, depois eu sosseguei, não quis mais desafio. Eu falei, não, agora eu vou deixar na mão do Senhor, né? Então nós precisamos, né, estar atento à voz do Espírito Santo. Amém. E lá no livro de Lamentações, né, o texto que eu tenho para falar para você, o tema é recomeço é a especialidade de Deus. Amém. Está no livro de Lamentações, capítulo 3, apenas o verso 22 e 23. Apenas 2 versículos pequenos. Todos encontraram? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A tua versão, Tiago, eu vi aí uma versão diferente. Lê para mim, fazendo favor. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. O amor de Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Querido, então, recomeço é a especialidade de Deus. Eu tenho entendido que o Senhor, Ele quer recomeçar nas nossas vidas. Todos nós temos uma área da nossa vida que nós precisamos recomeçar. Às vezes nós ficamos assim, tão adormecidos, né? Ficamos assim um cristão tão costumeiro de vir para o culto, assistir o culto, né? Ou melhor dizendo, tantas pessoas frequentam a igreja, né? A igreja ela é livre para todas as pessoas, né? Independente de quem seja. A porta da igreja é aberta para todos. E esses dias a gente também perdeu, né, algumas pessoas na igreja, e a gente perdeu um irmão que era frequentador da igreja, né? E aí acabou que foi até o meu filho que fez o fúnebre, porque o pastor estava também de Covid, estava de isolamento. E aí as pessoas, ele era gente boa, né? Como diz o ditado popular, era uma pessoa, gente boa, amigo de todo mundo, oba-oba, né? Mas não tinha comunhão com Deus, frequentava apenas a igreja, a esposa dele, né? Se dominava cristã, ele apenas frequentava a igreja, e as atitudes dele e o comportamento dele na cidade não era de um cristão. Mas Deus também preparou o momento, né? Antes dele ser entubado, ele se reconciliou, ele fez uma chamada de vídeo para a irmã dele, que é enfermeira, e foi algo muito rápido assim, e eu entendi, né, que o Senhor preparou aquele momento para levar ele, porque Deus sabia que ele não era capaz de lidar com esse mundo. Então eu acredito que Deus salvou ele se reconciliou para que o Senhor pudesse levar. E a família ficou toda revoltada, né? Eles frequentavam a igreja, mas ficava todo mundo revoltado com Deus. É normal que a gente fique revoltado com Deus. Eu também já fiquei revoltado com Deus. Existem circunstâncias que nós nos revoltamos com Deus, né? Questionamentos que nós fazemos com Deus. Mas a família está voltando aos poucos para a igreja, né, e tem entendido que o Senhor preparou aquele momento para levar ele, né? Enfim, o que eu quero falar? Que às vezes nós gostamos de se lamentar. Você conhece alguém que gosta de se lamentar? Sabe, tem gente que reclama de tudo, né?
reclama do pastor, reclama do irmão da direita, reclama do irmão da esquerda, né? Nada tá bom, reclama da roupa da irmã, fala da roupa do irmão, aquela criança que faz muito barulho. Acho que aqui nessa igreja aqui não tem isso, né? É só na minha igreja que tem isso. Porque eu particularmente gosto de ficar na frente, porque se eu ficar atrás eu vou ver muita coisa. Então eu falei, Senhor, eu vou pra frente, para mim não cometer esse pecado da lamentação, de ficar reclamando e apontando, né? E era um pecado que eu tinha, que eu não quero mais cometer. Lá na minha igreja tem muito isso, irmãos. Eu tenho 3 irmãs que eu falei assim, Senhor, me testa, não é possível. Tem 3 irmãs, são de idade elas. Gosto muito delas, mas assim, gente, é incrível, passa ano, entra ano e sai ano e a pessoa está com o mesmo problema, a mesma lamentação, a mesma falação. Quando me liga, eu já sei do que vai falar. Daí você não pode também confrontar, mas a psicóloga falou que eu tenho que conversar, que eu tenho que... Não pode confrontar. Então, assim, às vezes nós convivemos com pessoas assim, que vivem lamentando, que vivem reclamando. E isso não é bom, né? Eu fui assim durante muitos anos, não que eu fosse essa pessoa reclamadeira, mas assim, eu digo que eu era uma pessoa religiosa, né? Religiosa, cheia de justiça própria, cheia de lei. E eu apontava muito, e o Senhor permitiu turbilhões de coisas na minha vida, porque eu apontava demais, eu me achava muito certinha. Criei meus filhos na igreja, sabe? Muita lamentação, muita coisinha, muito mimimi, né? Aí fala assim, poxa vida, mas eu tenho 50 anos, irmãos. Uma mulher de 50 anos já é para ser uma mulher para ser instrumento na vida de outros, né? E isso não quer dizer nada, idade não quer dizer maturidade, né? Por mais que a gente tenha levado umas porradas da vida, mas às vezes não aprendeu a lição, não. E aí, eu tenho entendido que eu precisei passar pelo processo, eu e meu esposo, né, precisamos, foi necessário passar por um processo doloroso. E foi quando nós precisamos sair da nossa igreja por essas situações mesmo de eu achar que eu era melhor que outros e que outros ingressaram na liderança, foram embora e eu fiquei para trás, né? E o Senhor permitiu que eu fosse para a igreja brasileira, que foi onde eu me converti com as crianças, com os meninos, né? Não são mais crianças hoje mais. E eu fiquei lá 4 anos, mas infeliz, insatisfeita, né? Porque eu fui muito motivada, muito empolgada para lá. E chegando lá, as coisas não foram como eu achava que era também. A primeira coisa que o Senhor falou para mim: você não vai se relacionar. Sabe o que é isso aí? Você vai fechar sua boca. Você fala demais. Você aponta demais. Então a gente tem que ouvir a voz do Senhor e entender o recado de Deus. Porque senão a gente vai ser aquela pessoa que vai ser aquele que bate cartão na igreja 10, 15, 20, 30 anos até Jesus voltar e você não aprendeu, né? E foi quando eu fiquei lá esse tempo e eu entendi o que o Senhor falava, que não era para me relacionar. Lógico que eu me relacionava, eu conversava com as irmãs, né? Mas essa coisa de trazer para dentro da sua casa não tinha, acabou. E eu sempre pude trazer as pessoas para dentro da minha casa. E aí foi quando as coisas foram acontecendo, eu fiquei 1 ano, fiquei 2 anos, fiquei 3 anos, e naquela esperança que o Senhor fosse me levantar ali também. E aí eu percebi que o pastor também, o processo era Deus na minha vida, né? Me tratando, forjando o meu caráter, né? E eu precisei, houve uma situação, não com a gente, com a minha família, com um irmão da igreja, que eu também estimava esse irmão, porque eu vi esse menino desde pequeno crescer na igreja. Houve uma situação com ele que eu não tomei a dor dele, mas eu já estava insatisfeita, infeliz, sabe? Assim, a minha fé eu estava vivendo contra-gota,
E eu creio que o Senhor permitiu aquela situação para que eu voltasse. Irmão, nenhuma área da vida da gente que a gente precisa recomeçar não é fácil. Não sei aí você, alguns de vocês que já teve alguma situação que você teve que recomeçar. Talvez no financeiro, talvez na área emocional, né? Talvez alguma situação na igreja, alguma área da sua vida você teve que voltar. Não, voltar não é fácil. Voltar não é bom, voltar não é gostoso. E agora o orgulho? E foi algo muito rápido. Pedi a bênção do pastor, falei que foram 4 anos que eu fiquei, mas eu não estava feliz. E eu queria a bênção para voltar. E aí depois eu soube que ele falou que eu queria título. Mais uma ferida, né? E aí eu voltei para a videira. Eu tinha feito uma cirurgia recentemente, né? Voltei, mas aí não tinha. Eu voltei de boa, as pessoas sabiam na cidade que eu tinha voltado. Como eu tinha feito uma cirurgia recentemente, eu estava em casa, cumprindo a minha dieta. E o meu pastor, não conhecia ele foi na minha casa me visitar. E ele falou: irmã, por que você desistiu? Falei: pastor, não dava mais, sabe? Não dava mais. Era tanta justiça própria dentro de mim, tanta lei, que eu não quis ficar e eu precisei sair. E eu precisei recomeçar. Aí eu falei para ele: pastor, só que eu não quero nada na igreja, por enquanto eu não quero nada, eu quero só congregar. Irmãos, tome cuidado com essa palavrinha, não quero nada, só quero congregar. Porque você pode ficar ali, no seu mundinho, no seu casulo. Quantas pessoas estão dentro da igreja, no seu mundinho, né? Eu não quero compromisso com louvor, não quero compromisso com som, não quero compromisso, só quero congregar. Cuidado. Cuidado com o que você fala. E aí o pastor respeitou a minha fala e eu fiquei congregando. Lógico que ainda com algumas feridas, né? Eu olhava para aqueles irmãos que me magoaram, que me machucaram, eu olhava e assim, diferente, eu estava diferente, né? Mas eu precisei também amadurecer. Às vezes o Senhor nos tira, né, por um tempo e nos deixa em recluso para que a gente aprenda a lição. Recomeço faz parte das nossas vidas. Quantos homens e mulheres de Deus, se você for olhar para a palavra, recomeçaram? O próprio Deus recomeçou, né? Quando ele levantou Noé. Deus recomeçou com Noé. Nós fazemos parte da história de Noé. O próprio Deus recomeçou. E às vezes nós perdemos a nossa salvação, perdemos a nossa vocação, o nosso chamado, perdemos o propósito de Deus por conta do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância. Nós somos arrogantes. Nós nos achamos demais, achamos que nós somos bons, não somos nada. E graças a Deus, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de recomeço. Feliz é quem tem a oportunidade de recomeçar. Feliz é quem tem a oportunidade, igual a mãe do Rafael, né? Gabriel. Feliz é quem tem a mãe dele teve a oportunidade. Ela foi salva, né? Aí nós vamos questionar porque Deus sabe todas as coisas, Deus é bom em todo o tempo. E quem somos nós para questionar a natureza de Deus? Esse irmão que morreu deixou 2 filhas, né? Ah, mas não, e daí? Nós vamos morrer, gente, todos nós vamos morrer. Nós somos apenas forasteiros nessa terra.
nós temos que entender que a nossa morada é no céu. É lógico que é muito bom viver aqui na terra, né? Esses dias uma colega minha falou para mim assim, ela falou assim, eu não quero morrer. Ela falou assim, se o Senhor me levar, eu estou pronta, meu filho já tem 18 anos. Eu falei, não, na hora que Deus decidir me levar, eu vou, estou satisfeita. Mas eu também não quero, Senhor, me mata. Não, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos, vai vir aí o Theo, né? Eu tenho uma filha para casar, eu quero ver minha geração, né? Quero ver minha geração, por que eu vou pedir a morte? Né? Apesar que houve momentos na minha vida que eu quis desistir até de mim, né? Momentos que eu não estava nesse período, nesse processo que eu vivi, né? De recluso, de não querer recomeçar, né? De não querer recomeçar a minha vida com Deus por conta de algumas situações que o homem criou, né? E eu entrei na do homem, né? Como eu fui boba, entrei na do homem. Mas hoje, irmãos, eu estou recomeçando madura. Eu estou recomeçando com os pés no chão. Isso que importa. Sabe por quê? Porque tem gente que ele está sempre caindo no mesmo erro. Ele dá 2 passos para frente e dá 4 para trás. Dá 2 para frente e dá 4 para trás. Nada e morre na praia. Por quê? É o crente teimoso, o crente ranzinza, o crente que não aceita ser corrigido, ou se alguém te frustrou, ou se alguém te magoou, se alguém te traiu, né? Armou uma cilada para você. Isso aqui é alergia, Marcos, da máscara. Uma cilada para você vai culpar Deus? A gente culpa mesmo. Eu fiquei dizendo para o Senhor, tantas coisas que o Senhor me prometeu, né? Eu tinha um discipulado, eu era discipulador, eu tinha 150 crianças, né? E aí só porque eu perdi algumas mulheres, como assim, eu sou culpada, estou em pecado? Eu comecei a achar, estou em pecado, deve estar achando que eu estou em pecado, e aí eu vou me remover, né? Tanto que hoje não remove mais. A minha história, acho que foi uma das e outras, marcou a vida de muita gente negativamente, que até deu uma melhorada, né? Acabou um pouco essa militância. Mas, irmãos, eu precisava, eu era muito infantil, eu truncava com tudo, eu questionava tudo. E aí a pastora Joana até comentou comigo, hoje a gente vai almoçar, ela falou assim, você mudou, eu mudei mesmo. Irmãos, a gente precisa ouvir mais e falar menos. Eu gostava de estar no meio da roda para falar. Na hora de ouvir, eu não gostava muito de ouvir, eu gostava de falar. Outra coisa, sou mais observadora. Eu era muito simples, muito do oba-oba, amiga de todo mundo. Hoje, não são todas as pessoas que eu trago para a minha mesa. São pouquíssimas pessoas que eu trago para a minha mesa. Nem todo mundo está pronto para frequentar a minha casa. Nem todo mundo está pronto para ficar na minha roda de conversa. Então eu precisei passar por esses processos para crescer, para amadurecer. E hoje o que tiver de acontecer, será. Não estou preocupada mais, sabe? Talvez eu estivesse mesmo um pouco mais querendo título, né? Muita gente está aí querendo título, é legal, é bacana. Muita gente quer ser vista. Pode ser que eu me empolguei também, né? Fiquei muito empolgada. Mas uma coisa é fato. Meu coração queimava pela obra do Senhor, pelo trabalho de criança. Queimava não. Foi uma das coisas que me fez voltar. Porque o Senhor não deixou morrer esse chamado. A chaminha ficou ainda, sabe? Eu ainda levei algumas crianças comigo para a igreja brasileira. Ficou 1 ano comigo essas crianças. Aí o pastor chegou e falou assim, minha irmã, não dá mais para continuar com esse trabalho de criança, porque as líderes estão reclamando. Irmãos, criança não dá fruto, né? Vamos pensar bem? Criança dá trabalho, né? Olhando pelo lado natural, mas se a gente pensar que a criança é o futuro da igreja, se a gente não cuidar das nossas crianças hoje, o que vai ser o futuro de amanhã? Não vai ter igreja? Olha como que está aí o mundo aí, avesso. E aí, quando ele falou para mim, eu falei, pronto, agora acabou, não tem nada mais para mim aqui.
E aí as crianças me cobravam, eu não queria falar o porquê. E aí eu entendo que foi isso que o Senhor me impulsionou novamente. Volta, né? E aí eu entendi que eu precisei de 4 anos. Não, é muito tempo. Eu perdi muito tempo. É muito tempo, 4 anos. Eu poderia ter feito tantas coisas, mas eu fiquei presa por conta do orgulho. E hoje eu estou lá há 1 ano e meio. Voltei com a minha família, né, para lá. Meu filho, Deus foi tão bom que meu filho estava numa cidade como obreiro. Meu filho voltou, foi tudo Deus para me dar coragem, para me voltar. E eu estou feliz, estou muito feliz, estou recomeçando. Estou recomeçando. Está sendo tudo novo para mim. E aí quando um dia eu vi a pastora colocando lá algumas mensagens sobre criança, e eu entendi que estava precisando de líderes. E eu tinha falado para o pastor, eu não quero que me cobre, não quero que me aperte. E aí o Senhor falou para mim, quando eu vi aquela fala da pastora lá, aquilo queimou muito meu coração. E o Senhor falou assim, é tempo de recomeçar. E foi e confirmou com o pastor Laércio. É tempo de recomeçar. E eu precisei recomeçar. Voltei a trabalhar com criança. Eu tenho 20 crianças. Mesmo na pandemia, muitas células se fecharam. A minha célula não fechou. Sou do grupo de risco, mas eu não me importei. Criança não respeita espaço. Criança leva máscara, mas chega lá, tira a máscara. Eu acabava também tirando a máscara. Mas o Senhor nos guardou, né? Então eu não sei em que área da tua vida você precisa recomeçar. Mas se você for vasculhar a sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida financeira, né? O Senhor não trouxe essa palavra à toa. Essa palavra é tanto para mim mesmo, como para cada um de vocês que estão aqui. Precisamos recomeçar, irmãos, porque o Senhor tem pressa com a igreja dele. O Senhor falou para mim esses dias, muitos frequentam a igreja, mas poucos herdarão a eternidade. Nossa, isso é muito sério. As igrejas estão aí lotadas. Se você vê aí, tá os artistas nas igrejas, tá todo mundo. A igreja é legal, é bacana. Agora, antigamente, quem frequentava a igreja era a pessoa da roça, né? Hoje é chique frequentar uma igreja. Mas e aí? É só isso? Né? Ou às vezes você ocupa até algum cargo na igreja. Mas e aí? Como que tá? Como que está a sua vida com Deus? Como que está o seu coração? Né? Como que está a sua vida, o seu relacionamento com Deus, sua vida emocional? Né? Eu falei para o Senhor que eu não queria mais tomar frente lá da minha casa. Né? Porque a Bíblia fala que é o sacerdote que é o cabeça, né? E lá em casa todas as decisões acabava sendo eu que tomava frente. E há uns 6 meses atrás o pastor Elcio me procurou e falou de uma igreja lá de Santo Afonso, né? Que ele queria que a gente, um irmão começou o trabalho e fechou, queria que a gente continuasse. Eu falei, pastor, enquanto eu não ver meu marido se posicionando, eu não quero fazer nada. Aí ele falou assim, mas o que você acha? Eu falei para ele, pastor, eu acho que ele vira Manaus. Eu falei, irmã, você está profetizando maldição sobre a vida do seu marido. Como que ele vai virar se você mesmo não acredita nele? Eu falei, pastor. E aí um pouquinho eu fiquei mal, né? E aí eu fui orar e um dia o Senhor falou claramente, eu vou fazer. Eu ouvi essa voz claramente, eu vou fazer. Eu falei, Senhor, mas o Senhor vai fazer o quê? Eu vou fazer. Então a gente tem que parar de ficar
apontando. Lá vai eu de novo com a minha lamentação, apontando, né? E eu tenho entendido que dos dias para cá o Senhor começou a fazer. Eu comecei a entender. Irmãos, quem faz é o Senhor, nós somos apenas instrumento nas mãos do Senhor. Então é necessário que a gente se levante como um soldado, como um exército, né? Aonde você parou? Aonde você errou? Aonde você caiu? Recomece. Recomece. Por mais que doa, né? Por mais que sangre, a sua ferida não pode, a sua ferida, a sua dor não pode ser maior do que o grito do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu creio que esses 4 anos o Espírito Santo intercedeu incansavelmente por mim. Eu acredito claramente que quantas vezes eu não queria mais orar, quantas vezes eu não queria ler a Bíblia, mas quantas vezes eu ia assistir pregação, eu estou falando para a Tiara, né, tem algumas coisas que eu tenho dificuldade, parece que eu não acredito na pessoa, sabe? Mas o Senhor está fazendo, né? Importa que eu dei lugar para o Espírito Santo trabalhar na minha vida, né? E nós precisamos ter essa pressa de deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Porque o Espírito Santo, ele é educado. Satanás não, ele entra na tua vida, ele acaba com a tua vida, né? Mas o Espírito Santo pensa numa pessoa que é educada no Espírito Santo. Se você não der liberdade para ele não vai fazer na tua vida. Então, a tua dor não pode ser maior do que o sacrifício que Jesus pagou na cruz do Calvário. Jesus não tinha pecado. Jesus ele poderia ter falado para Deus: Pai, eu não quero. Eu não quero esse negócio para mim não. Mas ele se submeteu. Ele foi. Ele acreditou em nós. E ele foi até o fim. Então, se porventura você no meio do caminho, alguém te decepcionou, alguém te machucou, né? Talvez no ministério, né? Talvez você era tão animada lá do ciclo de oração, né? Ou alguma área na igreja, e você era super animado, super empolgado, aí de repente você desistiu porque aconteceu uma situação, né? E aí, o que acontece? Ou você decide recomeçar, consertar aquela situação, ou você permanece na igreja como religioso, né? Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas estão na igreja passando por cheio de ego, sabe? Eu vejo na minha igreja pessoas que têm título e acham cheio do ego e se acha. Não é isso que o Espírito Santo quer de nós, não. Não é isso. O Senhor quer que a cada dia nós nos chegamos a Ele, e nós nos melhoramos como pessoa, nos melhoramos como ser humano, né? Que a nossa dor sirva de exemplo para outro. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia que as pessoas estão sofrendo de depressão, de síndrome do pânico, suicídio, e cristãos perdendo a fé. E você tem que se posicionar. Quem sabe você não é um desses que está perdendo a sua fé, né? Como eu quase perdi a minha fé. Não importa quantos anos de crente você tem, é necessário se apegar na palavra. Se apegar na palavra. O que me fez eu ficar de pé é que eu lembrava ainda das promessas do Senhor. Eu lembrava das promessas. Mas primeiro eu precisei me curar com Deus, porque eu achava que Deus era responsável por tudo que aconteceu, né? Pela queda, pelas armadilhas que tramaram contra mim, que foram armadilhas. Pessoas que eram de frequentar a minha casa, que diziam que eram amigas e que não eram. E incrível que pareça que alguma dessas irmãs, que eram de um tipo de discipuladora, 2 delas desviou, está no pecado, no mundo,
E eu ainda lá na igreja brasileira, a filha de uma delas, que morava aqui em Piauí, me ligou: Lu, vai atrás da minha mãe, a minha mãe tá assim, a minha mãe tá assada. E a outra amiga dela também, todas elas, né, que tramaram contra mim, né? E aí, vai atrás delas. Irmãos, eu fui atrás. Eu fui atrás. Ainda levei elas para o culto. Apresentei para os meus pastores. E ela disse que não queria, né? Não queria, que não era o tempo. E a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Mas igual eu falei para você, toma cuidado com esse tempo. Porque esse tempo, às vezes, é uma armadilha do diabo para você não se consertar. E eu voltei para a videira, né? Encontrei as outras pessoas que estavam lá. Cumprimento todas, não tenho mágoa de ninguém. Porém, não trago para minha mesa mais. Essa é a diferença. Você tem que aprender, né? Os erros que acontecem conosco é para a gente crescer, né? É para a gente crescer. Não é para a gente de novo patinar e cair novamente, não. É para a gente crescer. Então, as pessoas falam assim, as pessoas dizem: você mudou. Eu mudei, mas eu estou bem, eu estou ótima. Eu precisava passar por esse trajetório. Eu precisava passar, porque se eu não aprendesse naquele tempo, lá na frente, que eu tivesse já ingressado, eu ia levar um tombo muito maior. E eu não ia dar conta de ficar. Eu não ia sobreviver. Então, eu não sei aonde você parou, né? Eu não sei aonde você precisa recomeçar. Mas eu quero dizer para você que eu fui uma árvore cortada. Eu fui uma árvore cortada. E eu fui ao fundo do poço. Quem convive comigo sabe que eu fui ao fundo do poço. Mas o Senhor não desistiu de mim. E da mesma forma Ele não desiste de nenhum de nós. Porque o maior interessado na nossa alma é o Senhor Jesus. Ele morreu por nós. Ele se ofertou, né, por amor a nós. E que eu quero dizer para você, né, para fechar, não sei quanto tempo já tem, mas eu quero dizer para você: recomece. Não tenha vergonha de recomeçar. Voltar para trás, eu falar: você acha que eu vou voltar para trás? Eu tinha vergonha de voltar, mas a Luzinete vai voltar? Como assim? A Luzinete voltou para a videira? Nossa, mas ela saiu e agora voltou. Irmão, se eu contar para vocês que na época que eu saiu tanta gente boa como eu. E se eu dizer para você, irmãos, eu fico tão feliz, que depois que eu voltei, o pastor Elcio, ele fala. O pastor Elcio tem 2 anos, né, que está na videira, e eu tenho 1 ano e meio. E ele falou para mim, e ele prega e fala constantemente, que o Senhor mandou ele para Anápolis, porque ele ia restaurar muros. E realmente, amados, eu tenho um carinho, uma admiração por esse pastor tão grande, porque ele foi corajoso de ter ido na minha casa, porque ninguém teve coragem de ir na minha casa. E ele foi. E depois que eu voltei, tanta gente está voltando, gente que era comprometida com a palavra. Não estou falando de gente, sabe? Gente comprometida. Tanta gente está voltando. Agora, recentemente, eu contando para a Tiara, tem um irmão que é da nossa época, né? Da minha época de liderança, que ele se tornou obreiro, mas também por uma situação ele saiu, né? E ele foi viver a vida dele, né? Saiu da igreja mesmo, mas assim, você não via falar que ele estava na bagunça, não sei dizer a palavra exata como que ele estava, mas ele não congregava, né? Igreja nenhuma. Mas ele foi fazer a faculdade dele, se formou em direito, irmãos, e ele engordou tanto, ele entrou, desde que ele saiu, ele entrou numa depressão tão grande. Ele sofre de depressão, ele sofre de ansiedade, um menino novo. Mas ele conseguiu se formar, né? Que ele tinha 2 sonhos, um de pastor, ou ele falava assim: irmã, ou eu vou ser pastor, ou eu vou fazer advocacia. Não deu certo, não por ele, pelas circunstâncias de homens, né? Ele
fez a faculdade de Direito, mesmo assim ele era infeliz, mesmo assim. E eu fiquei tão feliz porque depois que eu voltei, ele criou coragem e começou a vir devagarinho também. Começou a vir devagarinho, aí o meu filho conversando com ele, falou: Lindy, você não me aperta, tá? Quando eu quiser ir na célula, eu vou, por enquanto eu vou só no culto, ele vai no culto de manhã, porque é onde tem menos pessoas para ver ele, para você ver como que é difícil recomeçar. E ele teve Covid, os pulmões dele comprometeu 80%. Lá em Arenápolis, quando ele saiu, parou, como ele tinha vários problemas de saúde, pressão, outros problemas, ele só com Deus para ele voltar. E aqui, ele teve uma experiência muito grande com Deus. E o Senhor falou muito com ele, falou que ia dar uma família para ele. As pessoas até comentam, sabe, cidade pequena, como que é. Fala, ele tem problema, porque ninguém veio com namorado, né? Lá qualquer cidade pequena. E aí, mas não é, irmãos. É porque a pessoa, quando ele tem a identidade de Cristo, ele, por mais que ele, eu falo que por mais que você deixe de congregar, mas você está ali com o Senhor, você tem a sua essência, você tem seus princípios, seus valores. Você não vai negociar. E ele, domingo passado, ele, resumindo a história, né? Uma história lá atrás, de adolescente, ele e a menina da nossa época, né? Da época dos meninos, da Tiago, do Lino, do filho. Que ele gostava da menina, mandava cartinha pra ela e tá. E a menina também casou, não deu certo, né? Foi morar em Itacará. E foi fazer faculdade pra lá, enfim. Eles começaram a conversar, né? E agora eles colocaram a aliança de compromisso no dedo domingo, né? E a mãe dela me falou que já vão casar em março do ano que vem. Então eu fiquei tão feliz porque o Senhor tem feito uma obra tão grande nas nossas vidas, né? E na vida daquele que tem deixado Deus fazer. Claro que tem uns lá que está lá doente, bichado, ferido, dentro da igreja ferido, insubmisso, arrogante, como eu falei, pessoas de título. Mas eu não estou nem aí, irmãos. O negócio é eu e Deus. Não se preocupe com os outros, não. Não aponte, né? Porque título, cargo não vai entrar no céu, não. Só vai entrar aqueles que têm realmente comunhão com o Senhor. Então, que nessa noite você possa recomeçar. Aonde você parou, né? Aonde você caiu, que você possa recomeçar no Senhor. Amém? Essa era a minha palavra, é uma palavra simples que eu trouxe para a igreja, mas é algo, experiência grandiosa que eu tenho vivido. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Deus falou com você? Amém? Há sempre tempo para recomeçar, né? Meu pai sempre falava assim, Laércio, olha, tem oportunidade para tudo enquanto se está vivo. Amém? Você está vivo? Tem oportunidade. Só quando morrer acaba tudo. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela vida da Luzinete. Deus está fazendo uma obra, completando a boa obra. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, obrigado, Senhor, porque agora vai começar a Santa Ceia do Senhor. Senhor, nós somos crentes em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu por nós. Ele se entregou no madeiro, na cruz. E lá Ele derramou o seu sangue. E lá Ele entregou o seu corpo. E por causa disso nós somos sarados, salvos, remidos. Pelo sacrifício de Cristo, muitos de nós vamos ver o céu. Muitos de nós vamos ver a glória. Porque Ele venceu. E todo que nele crê também vai vencer. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Amém? Versículo 23.
o apóstolo Paulo ele dá uma instrução acerca da Santa Ceia do Senhor. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão. Amém? A grande ceia. Tem até um quadro pintado com ela. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado o pão, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Então este é o momento que Deus nos chama para a gente examinar-se a si mesmo. Significa que eu vou pedir para você, de onde você estiver, é hora de ajoelhar, é a hora de confessar pecados diante do Senhor. É a hora de você fazer um exame do que foi esse mês na sua vida. Todos aqueles que estão aptos a tomar a Santa Ceia do Senhor, é a hora de você ter um momento a sós com Deus. É a hora de você ter um momento de falar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Essa luta me mata, desespero me domina. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
diáconos a participar da ceia do Senhor. Amém. Todos aqueles que estão lá, amém? Se você é batizado em outras igrejas, ou é batizado nas águas, que professa e crê na morte e ressurreição de Cristo, eu te convido a participar da Santa Ceia do Senhor, amém? Convido os diáconos a servir o pão e servir o cálice em nome de Jesus. Vem aqui na tua mesa, Pai, traga uma canção. Outra vez me atraiu pela doce redenção. As palavras me escapam. Amém? Esta é a Santa Ceia do Senhor. Aqui estão dois elementos: o pão, que é o corpo de Cristo entregue na cruz por nós, e o cálice, que é o sangue de Cristo derramado na cruz, a nova aliança no Senhor. Amém? Então levante agora os seus dois elementos, nós vamos consagrar. Pai, agora nós consagramos este pão, que se torna o corpo de Cristo, Senhor, entregue na cruz por nós. E também, Senhor, consagramos o sangue, Senhor, o cálice, o sangue de Jesus derramado na cruz, em favor de nós, a nova aliança do Senhor. E que agora esses dois elementos se tornem o corpo e o sangue de Cristo, e que nós possamos comungar na Santa Ceia do Senhor, ó Pai, até que Ele venha. Em nome de Jesus, amém. Comamos do pão e bebamos do cálice. As palavras me escapam.
de Ti, Senhor. Senhor, eu sei que tem muitos aqui, Senhor, que tem muito que o Senhor usar, que o Senhor vai fazer grandes obras, ó Pai, através deles, ó Pai. O Senhor usa cada um conforme a Tua vontade. Senhor, cura os enfermos, Pai. Cura, Senhor, aqueles que têm qualquer doença, Senhor, na alma, tudo aquilo que tem afetado os sentimentos. Senhor, também traz, Senhor, o refrigério, ó Pai, para esse mês que está chegando. Que agosto venha ser um mês, Senhor, que venha ser a abundância do Senhor na vida dos meus irmãos. Que eles venham receber boas notícias da parte do Senhor. Que o Senhor também venha fazer grandes mudanças no coração daqueles que realmente abrem diante de Ti, que se entregam diante de Ti, Senhor. Senhor, renova a aliança de cada um aqui. Que eles venham ser abençoados onde colocar a planta dos pés, na onde colocar as mãos, Senhor, venha ser abençoado, Pai. Na onde eles entrarem, o seu Santo Espírito venha entrar com eles. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor venha estar na frente de cada um. Que o bom perfume de Cristo venha acompanhar cada um deles, na onde eles estiverem, Senhor. E que eles venham ser testemunhas do Senhor diante dos homens, pelo que o Senhor já fez e está fazendo na vida deles, ó Pai. E que eles venham ser pessoas, ó Pai, que venham trazer boas novas às outras pessoas. Que eles venham ter palavras agradáveis, palavras, Senhor, de ânimo. Seja um homem e uma mulher de bom ânimo nesta igreja, aonde você estiver. Fale a palavra do Senhor, fale do Evangelho de Cristo. Pregue, mas não pregue impondo, mas sim com amor. Oh, Senhor, faz a Tua boa obra, Senhor, na vida daqueles que estão perdidos, ó Pai. Senhor, esse mês é o mês, Senhor Pai, que nós vamos orar para resgatar as almas, ó Senhor. Que cada familiar aqui tenha os seus entes queridos na presença do Senhor. Que cada familiar aqui venha falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, faz a boa obra no coração de cada um. Nós te agradecemos pela plena comunhão contigo. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, por cada um. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você. Que você vá em paz. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Está encerrado. Como agradeceste